Existe uma ideia tão poderosa que, se você realmente a compreender, jamais verá a realidade da mesma forma novamente. Segundo Neville Goddard, você não está vivendo dentro do universo. O universo está vivendo dentro de você. Cada pensamento, cada reação emocional e cada cena imaginada está criando um movimento invisível que, cedo ou tarde, se tornará um fato físico. E se eu lhe dissesse que você não é apenas um observador da realidade, mas o próprio ventre onde toda a realidade nasce? Na palestra mais profunda e misteriosa de sua carreira, Neville revelou uma experiência espiritual extraordinária que mudou completamente sua compreensão sobre Deus, a criação e a imaginação humana. Prepare-se, porque talvez você esteja prestes a descobrir quem realmente é. O tema desta noite é o ventre do universo. Você e eu somos chamados a experimentar as Escrituras. Cada palavra das Escrituras é verdadeira, cada palavra. Eu sei que os grandes estudiosos do mundo olham para isso como um mito, e eles dizem que a história inteira é simplesmente um mito. Eu digo a vocês que é verdade, cada palavra é verdadeira. Hoje à noite, tomaremos duas palavras das Escrituras. Uma palavra das Escrituras não é necessariamente uma palavra, é um pensamento que pode levar 50 palavras para ser expresso. Você pode dizer: Jesus chorou. Agora, há duas palavras. Mas isso é chamado de palavra. Pegue qualquer passagem, quando você chegar ao fim do pensamento, e estiver claro, isso é considerado uma palavra nas Escrituras. Então, somos informados para não alterar as palavras, deixá-las exatamente como estão, e quando você estiver maduro, você experimentará a palavra e será uma testemunha da verdade da palavra de Deus. Então, tomemos duas palavras. Voltamos ao segundo capítulo do livro de Gênesis. E o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e ele dormiu. Versículo 21. Então somos informados, enquanto ele estava neste sono profundo, que algo foi tirado dele, disso algo foi formado, uma mulher. É isso que nos é dito: uma mulher saiu do homem, chamada mulher porque ela saiu do homem. E então, foi dito ao homem para deixar pai e mãe e se unir à mulher e eles se tornarem uma pessoa. Agora, há uma palavra, há um pensamento claro. Bem, todo estudioso no mundo acredita que isso seja apenas uma pequena história simples que é um mito, contado e registrado nas Escrituras para, de alguma forma, ajudar a mente focá-la, por assim dizer. Suponha que eu lhe dissesse que isso é literalmente verdade e hoje à noite espero explicar o que quero dizer com ser literalmente verdade. Não faz sentido algum, faz? Agora, pegaremos outra palavra, que foi do capítulo do livro de Gênesis. Pegaremos uma do 54º capítulo do livro de Isaías e as colocaremos juntas. O teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, o Deus de toda a terra é chamado. Por um breve momento, apenas um breve momento, eu te abandonei, mas com grande compaixão eu te reunirei. Com ira transbordante por um momento escondi o meu rosto de ti, mas com amor eterno terei compaixão de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Versículos 5, 8. Agora nos é dito, no rolo do livro está escrito sobre mim. Bem, o leitor, qualquer um que esteja lendo o livro, enquanto o lê, está escrito sobre mim. Então, todos aqui presentes, no volume do livro é tudo sobre você. Então, independentemente do seu sexo atual agora, seu Criador é seu marido. Então, independentemente do sexo aqui, todos são a esposa, a noiva de Deus. Isso pode ser verdade? Todos são verdadeiramente a mulher chamada Eva nas Escrituras. Alguém aqui, eu diria, é capaz de testemunhar a verdade disso? Eu posso testemunhar, mas prefiro invocar outra testemunha. E então, a outra testemunha que invoco está aqui esta noite. Pedi a vocês quando abri no outono passado para compartilharem comigo suas experiências. Nada me emociona mais do que quando você tem uma meta e aplica essa técnica e realiza seus objetivos neste mundo. Seja um aumento nos negócios, aumento nas finanças, uma solução para algum problema em casa, alguns problemas familiares, todas essas coisas me emocionam.
Mas nada me emociona comparável ao que é testemunhar a palavra de Deus. Então, quando alguém vem aqui e tem uma experiência dessa natureza, e é grande o suficiente para compartilhar comigo essa experiência para que eu, por sua vez, possa compartilhá-la com você, nada me emociona mais do que isso. Agora, deixe-me contar uma história que me foi contada em uma carta na terça-feira à noite. Quando cheguei em casa, tinha a carta comigo e, antes de me aposentar, li-a. Não consigo descrever minha emoção. Sei que ele, aquele que teve a experiência, está agora em choque espiritual, assim como eu estava em choque espiritual e permaneço lá desde 1959. Pois quando essas coisas acontecem com você, você não é a mesma pessoa. Você não é o ser que seus amigos pensam que você é, algo totalmente diferente aconteceu. Você anda como se fosse a mesma pessoa, mas não é a mesma pessoa. Você não pode ser a mesma pessoa. Então, sei que ele está agora, realmente, em choque espiritual. Deixe-me contar a história. Lembre-se das duas passagens, uma de Gênesis e uma de Isaías. Aqui, de um homem, e você pode pensar que um homem é essa coisinha parada diante de você, este não é o homem mencionado em Gênesis. Aquele homem mencionado em Gênesis é Deus. Não há nada além de Deus. O verdadeiro homem é Deus e Deus é homem. Quero dizer uma pessoa que impõe a si mesma um sono profundo, e enquanto esse sono está ligado, vem uma emanação de Deus, e sua emanação ainda é sua esposa até que o sono da morte passe. E ele não pode deixá-la. Ela sai para um propósito criativo, e ele se apega a ela, e quando a morte chega ao fim e ele desperta de seu longo sono autoimposto, eles não são dois, eles são um. Ele se apega a ela e eles se tornam um ser, o mesmo Deus apenas infinitamente maior pela experiência que o sono autoimposto o ajudou a realizar. Isto é o que ele escreve. Ele disse: eu estava deitado na minha cama em um semitranse, e então me permiti cair em um estado mais profundo do meu próprio ser. Então, de repente, como um raio, fiz uma jornada que pareceu 1.000.000 de milhas, e descobri que eu, meu próprio ser, que eu sou o útero do universo. Ele descobriu que era o útero do universo, e o útero de um universo que abrange o universo, o envolve. Que eu era isso, o útero. Ele disse. Usei a palavra neste sentido, eu continha um elemento feminino do qual nunca, em nenhum sentido da palavra, tinha consciência antes. Descobri que o ato sexual na Terra é mais denso e grosseiro comparado a este ato criativo nessas intensidades mais elevadas. Eu realmente era a própria função criativa. Não posso descrevê-lo, ele disse, o termo mais próximo que eu poderia usar seria autocontemplação. Mas, disse ele, isso é completamente inadequado, porque não leva em consideração essas intensidades incríveis, comparadas às quais o ato sexual na Terra seria como um par de lesmas fora de época. Eu realmente experimentei aquele ato criativo como o útero do universo. E também descobri os níveis fantásticos de intensidades. Vi inúmeros vórtices, os vórtices pelos quais somos pregados em nossos corpos, mas, além disso, vórtices que abarrotam a criação, infinitos vórtices abarrotando a criação. Um vórtice como um ato imaginal. Todos esses vórtices. Imaginação em ação. Vi esses vórtices reunindo densidade para se tornarem aparentes aos sentidos. Ele disse, e vi muitas outras coisas que não consigo descrever, pela simples razão de que não existem palavras para descrevê-las. Vi muitas coisas das quais não consigo me lembrar. Sinto como se eu devesse ter sido um viajante se movendo rapidamente por uma terra estrangeira e, ao retornar, trazendo de volta apenas os destaques. Por mais que eu tente e eu tento, essa memória me escapa, e ainda assim ela desliza, de tempos em tempos, mais e mais dela retorna. E eu descubro que experimentei mais do que havia percebido. Agora, aqui está alguém que pode ficar diante de todo o vasto mundo e dizer: posso testificar a verdade daquela declaração no 54º de Isaías. Meu Criador é meu marido, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel é meu Redentor. Agora, posso prometer a ele a partir dessa experiência que ele conhecerá aquele ato de redenção, como nos é dado no 2º capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Ele descreve, primeiro de tudo, Adão e Eva,
E então ele se afasta da palavra Eva e agora a chama de mulher, assim como fazemos no 2º capítulo de Gênesis. Ele disse: a mulher será salva pelo nascimento da criança. Aqui, sou informado em Isaías que eu te abandonei apenas por um breve intervalo, apenas um curto tempo eu escondi meu rosto de você, mas eu te redimirei. E aqui está o homem genérico, todo este vasto mundo, o ventre de Deus. Aqui está um homem normal, sem vergonha de fazer a confissão impressa da experiência de ser a noiva de Deus. Mas essa noiva de Deus, no final, só existe Deus, porque ele se apega a ela, e quando ele desperta só existe Deus. Infinitamente maior do que ele era antes daquele ato, porque ele se apega à sua noiva e eles se tornam uma pessoa. Agora, a palavra traduzida como marido naquela passagem em Isaías, seu Criador é seu marido, procure em sua concordância, também significa sonhador, pessoa. Seu Criador é seu sonhador. Ele está me sonhando e quando ele acorda, eu sou ele. Ele está me sonhando, eu o vi. Eu vi o sonhador e sabia que ele estava me sonhando. Mas que beleza, que radiância, que força de caráter no rosto daquele sonhador, em um profundo estado de sono, sentado em uma postura de lótus, e lá estou eu olhando para ele. E de repente estou olhando para mim mesmo. Mas eu nunca me vi com tanta força de caráter, tanta beleza de forma, tanta radiância. Então você não poderia melhorar a beleza daquele sonhador. Ele está sonhando você. Quem? Meu marido. Então, se ele é meu marido, bem, então eu devo ser sua noiva. Não tenho vergonha de dizer que sou sua noiva. E aqui estou eu, um homem, o pai de crianças. No entanto, o espírito deste ser que está usando esta vestimenta, que é apenas uma vestimenta, é a emanação. Eu sou sua emanação, mas sou sua esposa até que o sono da morte passe. Quando a morte passe e ele desperta do grande sono autoimposto, eu sou ele. Então os estudiosos riem disso e agora acham que tudo isso é completamente insano. Como essa história contada no Gênesis pode realmente ser factual? Ela não acontece nesse nível de forma alguma. Ele viu essas intensidades, ele viu esses vórtices. Se você nunca os viu, não consegue apreciá-los. Hoje, vi nos jornais que 2 cientistas acabaram de, assim eles afirmam, levar a uma conclusão bem-sucedida a grande tarefa que Einstein estabeleceu para si mesmo, a unificação do grande campo. Que tudo está sendo, tudo faz sentido, a teoria do campo unificado. Eles sentem que a encontraram, tudo girando em sua órbita dentro do átomo, mas tudo. Nada é estacionário, tudo vivo, e tudo unificado, e tudo com uma razão, assim eles afirmam. Meu amigo viu. Ele viu o mundo inteiro girando, inúmeros vórtices, e cada ato imaginário é um vórtice. E aqui está reunindo densidade para que possa fazer sua aparição aos sentidos neste mundo. Então eu penso em você, e imagino qualquer coisa neste mundo sobre você, e eu coloco em movimento por esse ato um vórtice. O vórtice neste mundo está ganhando densidade para se tornar aparente ao mundo. Então eu trago diante dos olhos da minha mente você ou outros e imagino você como eu gostaria que você fosse. Então eu tento descobrir como eu coloco isso em movimento, especulando, experimentando. E eu encontrei uma pequena coisa que eu vou compartilhar com você e você vai achar muito, muito bem-sucedido. Somos informados, para torná-lo vivo, ele soprou nele. Bem, se eu sopro em algo, você pode pensar que estou expirando, não é? É exatamente o oposto. Ele soprou nele e ele se tornou algo vivo, uma alma viva. Mas não é respirar em algo fora de si mesmo, porque Deus não pode sair de si mesmo. É a inalação na qual você respira. Você não expira, você inala. Então você pensa em alguém e se deixa levar a um certo estado, assim como o ato criativo, e quando você os traz a um certo tom dentro de si mesmo, então uma inspiração profunda. Naquele momento, cada átomo do seu corpo formiga e você sente como se algo tivesse saído de você. Então você saberá as palavras. Não me toque, pois percebo que a virtude saiu de mim. Lucas 8, 46.
Algo vivo parece sair naquele momento quando você o traz direto para um certo foco, e então com uma inspiração profunda você explode todo o seu corpo. Agora, o que você faz depois disso? Nada. Isso é uma auto-impregnação. Não há nada, como ele viu, nada além de si mesmo. Ele era o útero do universo. Todas essas coisas que ele viu acontecendo aqui e todo o aqui estava contido dentro dele, então para onde ele poderia ir? Ele não pode ir para fora de si mesmo. Então Blake disse: tudo o que você vê, embora pareça exterior, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Então aqui, você olha para ele e respira com um certo ritmo. Tente, experimente, não lhe custa nada. Então, quando você atinge um certo ápice de intensidade, assim como um ato criativo, essa explosão é de dentro, você inala profundamente. Essa inalação profunda explode seu corpo inteiro, e tudo formiga. E você não tem desejo, assim como um ato criativo, de repeti-lo, está feito. E assim como um ato criativo, você o deixa exatamente como está, pois isso é gravidez agora. Apenas deixe que se desenrole em sua própria maneira maravilhosa. Você não pode fazer nada sobre isso. Você tenta assim mesmo, pois é assim que funciona. Mas aqui está este homem, um homem normal, um homem inteligente, um homem bem-sucedido, com esta experiência. E posso dizer-lhe, estas experiências pertencem a uma região que é muito mais profunda e muito mais real e vital do que aquela que o intelecto habita. Por esta razão, a experiência permanece indestrutível por todos os argumentos e críticas intelectuais do mundo. Esta noite, em seu choque espiritual, não há grande estudioso no mundo que possa persuadi-lo de que aquilo foi alucinação. Quando você tem essas experiências, posso dizer-lhe, e elas são confirmadas pela palavra de Deus nas Escrituras, e acabei de lhe mostrar as duas passagens que confirmam isso para você, todos os argumentos, deixe-os vir, eles não farão diferença alguma. Em seu atual estado de choque espiritual, e como lhe é dito, como poderia ser isto, visto que não conheço homem algum? Lucas 1, 34. Bem, ele se descobriu como o ventre do universo, pois o homem é aquele homem falado em Gênesis, e esse homem é Deus. Agora ouça estas palavras do 8º capítulo do livro dos Salmos. Quando contemplo os teus céus e as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que te preocupes com ele? Fizeste um pouco menor do que Deus. Versículos 4, 5. Se você tem uma Bíblia chamada King James Version, ela vai dizer: fizeste um pouco menor do que os anjos. Mas a palavra traduzida como anjos na King James Version é a palavra hebraica Elohim. Em nenhuma outra passagem em toda a Bíblia ela é traduzida de outra forma que não seja Deus. É a primeira vez que aparece na Bíblia, no primeiro versículo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa palavra Deus é Elohim. E a Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, em essa palavra Deus é Elohim. O tradutor chega ao 8º capítulo do livro dos Salmos e vê a mesma palavra, escrita da mesma forma, Elohim, mas ele não consegue acreditar, ou eles não conseguem acreditar, na grandeza que é o homem. Porque as palavras dizem: o que é o homem para que te lembres dele? Tu o fizeste um pouco menor. E eles não conseguem acreditar por um segundo que é Deus, então eles dizem anjos. Não tem nada a ver com anjos, tem tudo a ver com Deus. Deus impôs uma restrição a si mesmo, então ele é um pouco menor que ele mesmo. Esse é o homem. Então esse é aquele estado profundo chamado homem. O sono de Deus, para um propósito criativo. Então esse é o homem que é Deus, que é o marido de onde vem a emanação, como um útero. Então você vai criar. E esse útero é o útero do universo. Ele contém o todo dentro dele. Não há nada fora dele. Ele se apega a ela, ele se apaixona por sua própria emanação, e sua emanação é sua esposa, sua noiva até que o sono da morte passe. Quando ele desperta, ele e ela são um, eles não são dois. Então, naquele dia, o Senhor é um e seu nome um, não dois. E então,
você carrega seu nome e esse nome, chame-o por qualquer nome, o nome é Eu Sou. Então você não poderia de forma alguma perturbar essa experiência desse homem, mais do que você poderia pegar o orador e perturbar qualquer experiência que ele teve. Porque quando você tem essas experiências, é simplesmente algo completamente diferente. É a verdade não modificada pela mente conceitual. Não dá para raciocinar com isso, está completamente fora dessa coisa. Então quando você vê, se você tem essa experiência e você se vê em meditação profunda, tão profunda que você nunca poderia despertá-la, é tão profunda, e você está olhando para si mesmo. Então lhe é dito, seu Criador é seu marido e a palavra marido é sonhador. Eu vi o sonhador e ele se parecia comigo. Então você entenderá as palavras, não é manifesto agora o que seremos, mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele, aí João 3, 2. Quando ele se manifestar exatamente como você. E então você vê este ser com inúmeras facetas, e ainda assim apenas um porque ele contém tudo. Todos esses vórtices estavam contidos dentro dele mesmo e ele era o útero do universo. E cada ato imaginário de um homem é um vórtice, e cada vórtice, que é um ato imaginário, está reunindo densidade para um único propósito, tornar-se aparente aos sentidos. Então pode demorar um pouco, e você não reconhece sua própria colheita quando ela aparece porque você não se lembra do que fez em um momento ocioso. Você não gostou daquele, ou não gostou, ou reagiu ao jornal da manhã. Então você foi cuidar de seus negócios, completamente esquecido sobre o que fez naquele curto intervalo de leitura do jornal. Ou lendo o correio da manhã quando ele chegou e você reagiu à carta, e antes de responder a carta você respondeu mentalmente. Você pode modificá-lo quando se senta para escrever a carta em resposta, mas antes disso, ao ler a carta, você está reagindo. Cada reação é um ato imaginário, e todos eles estão ganhando densidade com o propósito de se tornarem aparentes no mundo dos sentidos. Mas aqui estão as intensidades mais altas. Ele disse: eu realmente experimentei o ato criativo. Bem, você consegue imaginar a emoção? Eu sei o que ele teve, porque eu conheço a emoção. Que emoção! Claro, eu nunca tive o uso das palavras como ele tem, para comparar o ato terrestre a um par de lesmas fora de época. É quase isso também. Imagine duas lesmas que não estão no clima. Mesmo que estejam no clima, imagine lesmas. Mas elas estão fora de época, duas lesmas que estão fora de época. E é exatamente isso. Se você quiser comparar esse ato criativo em intensidades mais altas ao ato físico mais intenso, o ato físico é simplesmente um par de lesmas fora de época. É isso que está reservado para todos. Mas nós somos os eus que impuseram isso a nós mesmos. Então, quando nos é dito que o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, isto é, o homem genérico, o pneumana, é para si mesmo. Deus se tornou o homem para que o homem se tornasse Deus. Então, isso é Deus no homem. Então, nesse estado, vem o sonho e o sonho é seu útero. Ele tem que criar. E aqui está um homem que realmente teve a experiência e ele usa a palavra deliberadamente, pois é isso que mulher realmente significa no verdadeiro sentido da palavra. Isha, is vem primeiro, isso é homem, e Isha em hebraico eles chamam de mulher. Tudo o que você está tendo aí é um pequeno abeia que está faltando na palavra. É o útero do homem, é isso que realmente é isso que a mulher realmente é, o útero do homem. Então ele traz seu útero, de si mesmo ele traz o útero, e ele entra em seu próprio ser, e o conhece, e cria. E sentir esse ato criativo em altas intensidades, bem, você não consegue encontrar nenhuma analogia na Terra que possa usar que sugira vagamente a emoção que você sente quando isso acontece. Mas até que isso aconteça, eu digo a vocês que cada palavra das Escrituras é verdadeira. E aqui esta noite, na minha reunião aqui, há um homem que pode ficar na presença de todo o vasto mundo e dizer: essa passagem no 2º capítulo de Gênesis é verdadeira, eu experimentei isso. Essa passagem no 54º capítulo de Isaías é verdadeira. Então eu prometo a ele que ele também ficará de pé. Porque a promessa é que o Santo de Israel é seu Redentor,
e ele redime você, a mulher, porque ele é o útero agora. Ele sabe que é o útero do universo, e o útero, ou a mulher, é redimido pelo nascimento da criança. 1 Timóteo 2, 15. Essa é a tradução verdadeira do grego original. Mas, novamente, nossos tradutores não conseguem acreditar que é assim que o homem é redimido, então eles dizem que a mulher é redimida ao gerar filhos. Não tem nada a ver com gerar filhos, é o nascimento da criança, o Filho de Cristo. Então, todos são o útero de Deus. Então, diante de você, um homem, cada átomo do meu ser é masculino, eu nunca conheci nenhuma outra sensação no mundo físico. Mas a sensação da qual ele fala, sim, no mundo espiritual, sentir e saber que você é o útero de Deus, e que você realmente é o próprio ser que é seu marido, e criar dessa maneira. E então eu sei quão verdadeira é a experiência dele. Eu posso prometer a ele, tendo tido essa experiência, que ele está prestes a ser redimido, e ele é redimido ao dar à luz a criança. Pois é assim que o homem é redimido. Todos têm que dar à luz a criança, pois todos são o útero de Deus. É apenas um sinal do que ele realmente fez que agora, de uma maneira misericordiosa, permanece oculto dele. Como lhe foi dito, é chamado apenas de um momento no capítulo 54 de Isaías: por um breve momento eu te abandonei, novamente, por um momento eu escondi meu rosto de você, apenas por um momento. Mas esse momento em nossa medida de tempo é de 6.000 anos. 6.000 anos foi o momento em que ele nos fez passar por todas as fornalhas da aflição e então nos redimiu ao nos fazer dar à luz seu ato criativo, e esse foi o menino Cristo. Então nos tornamos uma só carne, nos tornamos uma só pessoa, nos tornamos um só ser. E então você tira a vestimenta que vestiu com o propósito de dormir, e quando tiramos a vestimenta depois de dar à luz a criança, não vestimos mais nenhuma vestimenta de dormir. Você é um com o infinito, um com Deus. E você vê que tudo é perfeito, tudo está ordenado. Então aqui, você pode dizer a todos, no minuto em que imaginam que colocam em movimento um vórtice, e esse vórtice tendo sido liberado por seu ato imaginário está ganhando densidade. Pode demorar um pouco, e quando ele ganha densidade suficiente para se tornar aparente aos sentidos, você que o deu à luz nem o reconhece. Deixe-me contar uma história muito vívida. Aconteceu ontem mesmo. Fui até a janela do meu apartamento, moro no 2º andar, um apartamento duplex. Olhando para uma pequena rua lateral, vi um carro vindo rapidamente, ele entrou na nossa rua. Nossa rua é um intervalo muito curto, ela só corre um quarteirão, de Sunset a Phillies. E essa senhora entrou e viu uma vaga de estacionamento no lado esquerdo. Bem, no lado esquerdo da rua eles estão todos estacionados na diagonal. Ela está vindo nessa direção e um cavalheiro está descendo nessa direção, e ele viu, e ela cortou bem na frente dele. Mas ela nunca conseguiu fazer isso dessa forma. Ela quase causou um acidente. Mas ela virou bem na frente dele, e então ele disse algo para ela, o que eu não consegui ouvir, eu estava no meu lugar, e ela sem dúvida respondeu a ele também. Então ele recuou e deu a volta e desceu Phillies e virou em direção a Doane. Ela sabia que não conseguiria entrar naquele ângulo, então estava lutando. Recuou, recuou e recuou, e finalmente conseguiu sair completamente, e então recuou. Outro carro está descendo agora e vê a vaga aberta e vai direto para ela. Este buzina, e então ela pula do carro e ela estava arrancando os cabelos, ela estava tão irritada com a senhora que entrou. A senhora saiu. Eu posso vê-la agora, cabelo vermelho flamejante, e ela estava com a pequena roupa de uma garçonete, e tenho certeza de que ela trabalha no Cook and Bull. Acho que ela me serviu lá, porque nós entramos com bastante frequência e tenho certeza de que a vi lá. Mas ela entrou normalmente e estacionou o carro. Os dois tiveram suas pequenas palavras. A garçonete apenas olhou para ela, bateu a porta, acenou para ela, continuou subindo para o Sunset. E esta estava queimada além da medida. Ela sabia que fez a coisa errada em primeiro lugar. Mas agora ela realmente sabe que ela colocou isso em movimento? Ela levou a melhor sobre o homem, mas não levou a melhor sobre a mulher. Eu estava de pé na janela e mal podia acreditar nos meus olhos.
Bem, aqui estava um ato imaginário ganhando densidade tão rapidamente que poderia se tornar aparente aos sentidos. Agora, se não tivesse acontecido tão rápido e acontecido com a mesma senhora, digamos, daqui a um mês, ela nunca poderia relatar isso. Mesmo que o relate agora. Ela pode não saber nada sobre a lei de causa e efeito, e a causalidade é mental. O que ela viu que do lado de fora, esses estados sólidos e cristalizados, são apenas efeitos que testemunham nossos próprios atos imaginários. Pois aqui estava essa resposta perfeita para o que ela havia feito. Talvez ela esteja totalmente inconsciente. Talvez ela vá para casa e diga que essa ruiva horrível fez essa coisa horrível com ela e nunca mencione o fato do que ela fez com o homem. É sempre o que o outro sujeito fez comigo. Então eu digo, todo ato imaginário neste mundo está reunindo, como ele viu tão claramente, reunindo densidade, e ele disse em sua carta para mim. Bem aqui na Terra, que eu contenho dentro de mim. Ele não estava fora da Terra, ele viu isso reunindo na Terra, todos esses vórtices, na Terra, que, disse ele, eu contenho dentro de mim. Até aquele fim, ele ainda era o útero do universo, e todo o vasto mundo e mundos estavam contidos dentro do útero, e é o útero do universo. Ele não tinha vergonha de admitir ser um homem que pela primeira vez ele tinha algum conhecimento de que havia um elemento feminino que ele nunca havia experimentado antes. E ele experimentou o ato criativo nas mais altas intensidades. Então sua analogia era linda, para compará-la a qualquer coisa aqui, o ato criativo, bem, você não pode. O que ele tirou da bolsa para usar como uma analogia eu acho muito, muito gráfico. Se você fizer uma imagem mental de algumas leis mas fora de época. Pois aqui está esta história do ventre do universo. Você é. Não tenha vergonha de admitir. Quer tenha vergonha ou não, você é a noiva de Deus. Então o livro chega ao fim, você lê no final do Apocalipse. E vi a nova Jerusalém, adornada como uma noiva, descendo do céu para o seu noivo. A Nova Jerusalém, em o final do livro. Há 66 livros na Bíblia, e no final, quando tudo está feito, ela se torna adornada como uma noiva e desce dos céus para o seu noivo. E então eles se tornam um, eles não são mais dois. Neste mundo, temos sombras disso. No mundo ocidental, uma garota desiste de seu nome e assume o nome de seu marido. Então, ela se torna daquele momento em diante, enquanto ela ainda permanece uma esposa, ela carrega o nome dele. Mas isso não é perto o suficiente. No final, você carregará o nome dele, mas será o próprio ser. Não haverá dois de vocês, apenas um, e esse é Deus. Então, nenhum se perderá, nenhum no meu santo monte, todos serão redimidos pelo Santo de Israel. O Deus do mundo inteiro ele é chamado. Se esses pequenos momentos parecem difíceis e assustadores, volte e leia a Escritura. Eu escondi meu rosto por um momento, e apenas por um momento muito breve eu realmente te abandonei. Mas eu te abandonei por um propósito. Parecemos perdidos, que ninguém se importa. Estou sendo desapossado por falta de dinheiro. Não posso pagar minhas contas e eles vão retomar as coisas que tenho, e todas essas coisas. Eu me sinto abandonado. Ele me diz que me abandonou e que me ama. Sim, ele me abandonou por um breve momento. Mas parece tão longo. Mas ele está me pedindo agora para criar, para realmente criar. Eu sou um útero. Deixe o útero criar e trazer à tona todos os tipos de coisas adoráveis neste mundo. Mas no final, ele me redimirá, ele me redime pelo nascimento da criança. Quando essa criança vier ao mundo, você conhecerá o mistério de Simeão. Ele segura a criança em suas mãos e disse: Agora, deixa teu servo partir segundo a tua palavra. Lucas 2, 29. Ele viu. Ele ouviu falar dessa criança, mas não a tinha visto. E agora que ele vê o menino Cristo, deixa teu servo partir segundo a tua palavra. Como Jó disse, eu ouvi falar de ti com o ouvir dos meus ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Jó 42, 5. Então você vê exatamente o que foi predito a você, mas você não conseguia acreditar. Gálatas 3, 1.
Eu, na minha idade, 100 anos. Quando há muito tempo deixou de ser como as mulheres, que eu daria à luz um filho. E então ela riu. Mas a criança veio. Não é uma criança física, é uma criança espiritual. Devemos sempre pensar em Isaac não como o resultado da geração, mas da formação do não gerado. Deus se forma, e Deus é o não gerado. Ele se forma, o não gerado, chamado Melquisedeque nas Escrituras, e então você, sua noiva, dá à luz o não gerado. Então você o segura em suas mãos, pois você é a noiva. Você é homem, no que lhe diz respeito, mas pode dizer com o poeta: Eu sou Maria e o nascimento de Cristo deve dar-se se eu, em bem-aventurança, agora e para sempre, viveria. Então Blake tem um pensamento maravilhoso sobre esse ser chamado útero, ele o chama de a virgindade da Virgem. Foi isso que ele disse. O que é feito a ela não pode saber, e se você perguntar a ela jurará que é assim. Seja bom ou ruim, não há ninguém para culpar, ninguém para ter orgulho, ninguém para ter vergonha. Não sabemos o que está sendo feito conosco. Mas no final nós sabemos. Então se você perguntar a ela por que ela tudo isso, nós não sabemos. Por que estou fazendo todas essas coisas? Por que todas essas coisas estão acontecendo comigo? Então, o que é feito a ela não pode saber, se você perguntar a ela jurará que é assim. Pergunte a ela, pergunte a qualquer um, eles não sabem. E seja bom ou ruim, não há ninguém para culpar. Ninguém para ter orgulho, ninguém pode alegar que fez isso, e ninguém para ter vergonha. Porque a coisa toda está sendo feita pelo seu marido, e seu marido é seu Criador, e seu Criador é o Santo de Israel. Seu Criador é Jeová. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, e além de mim não há Salvador. Isaías 43, 11. Então o homem é salvo naquele momento no tempo quando ele dá à luz a criança. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: a palavra hebraico pode ser interpretada como algo ligado à terra? Resposta: a palavra hebraico? Não, eu nunca daria essa interpretação ao hebraico. Como nos é dito, a salvação vem dos judeus. Isso é dito no livro de João, o Evangelho de João. Mas eu sei que há todos os tipos de argumentos no mundo de que é uma filosofia materialista. Não é materialista de forma alguma. Não haveria cristianismo sem o hebraico. O hebraico é a planta, é a árvore da vida, então o cristianismo é simplesmente o fruto que aparece sobre ele. Pois o propósito da árvore é dar frutos, ou florescer. E então, eles estão esperando ansiosamente pelo aparecimento das promessas que são os brotos desta árvore que é a árvore de Deus. Eu sei que muitas pessoas dizem, afinal, existem muitos tipos de religiões no mundo, você tem suas religiões orientais, você tem essa religião, a outra religião. Eu ainda sustento, a partir de minhas próprias visões, que a verdadeira visão é todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando temos as experiências e voltamos às grandes escrituras e as encaixamos aqui você tem a palavra de Deus confirmada por sua própria experiência. Você não induziu isso, simplesmente aconteceu como prometido. Imagine só que pequeno. Há apenas cerca de 11 ou 12 milhões de judeus no mundo e eles acabaram de massacrar 6 milhões. Ainda havia apenas 12 milhões naquela época e ainda há 12 milhões hoje. Então, não importa como eles tentem massacrá-los e exterminá-los, o remanescente de Deus permanece neste mundo. Sem isso como uma espinha dorsal no mundo, nós realmente não teríamos um mundo. Isso parece loucura, apague-os e você não teria nenhum mundo, realmente. É um mistério peculiar. Bem naquele grande estudioso hebraico você o encontra. Oh, encontramos patifes em todo o mundo, há canalhas na fé judaica também. Mas eu quero dizer como fé, como uma crença. Não tente apagá-la, você nunca conseguirá apagá-la. Ela está lá para sempre. Até que o propósito de Deus seja cumprido. Não há cristianismo sem judaísmo. Onde você se posicionaria como cristão? Ele disse.
Eu vim apenas para cumprir as Escrituras. Bem, não havia nada como um Novo Testamento quando essas palavras foram ditas. E no Novo Testamento ele citou. Ele não citou nenhum, porque não havia Novo Testamento. Ele disse: tudo o que Moisés e a lei escreveram sobre mim e os profetas e os salmos. E eu vim apenas para cumprir as Escrituras. Bem, a única escritura da qual ele falou foi a escritura do Antigo Testamento e foi isso que ele cumpriu. Essas coisas começaram a se desdobrar dentro dele. Os brotos se cumpriram. Assim como meu amigo esta noite pode sentar aqui e me ouvir discutir sua carta para mim na última terça-feira, pois ele cumpriu o Antigo Testamento. Esse é o testamento que ele cumpriu. Aquela história no 2º capítulo de Gênesis e no 54º de Isaías, ele realmente a cumpriu. Ele sabe que é o ventre do universo. Bem, o útero do universo é a noiva do Senhor. Seu Criador é seu marido, esse é o 54º de Isaías. Você diz isso a algum grande estudioso, ele riria de você. Deixe-os rir, e realmente não faz diferença o que eles pensam. Amanhã, o vasto mundo inteiro, centenas de milhões, estarão grudados na TV para assistir ao que não é. Um grande homem, sem dúvida, um homem maravilhoso, desempenhou um papel maravilhoso, eu sou totalmente a favor. Mas que pompa amanhã, eu também vou assistir. Às 7 da manhã estarei assistindo, vendo essa coisa vir diante de mim, pois eu amo pompa, eu amo teatro. É só isso que é. E alguma pequena alma andando pela rua, que está ocupada demais para assistir à TV amanhã porque tem uma pequena tarefa, ela pode estar ciente por experiência pessoal de ser o ventre do Senhor. Ela pode já ter dado à luz o menino Jesus, e, portanto, está em sua última volta, os 6.000 anos acabaram. E aquele a quem prestaremos homenagem amanhã, e 400 milhões colarão os olhos na caixa para olhar para ele, que este exato momento seja agora inserido em uma parte inteiramente nova. Porque você é restaurado à vida e inserido em uma seção de tempo mais adequada para o trabalho que está sendo feito em você como o ventre do Senhor. E quem sabe quanto tempo ele tem que passar antes de dar à luz a criança Cristo. Mas Deus em sua infinita misericórdia escondeu de nós a dolorosa memória do nosso passado. Mas você sabe que está no fim da estrada quando segura em suas mãos e olha para aquele rosto sorridente e celestial. Pergunta: Neville, você poderia interpretar esta escritura para mim, por favor? Ele detém seu vento forte no dia do vento leste. Resposta: não sei. Onde você conseguiu isso? Está no Daily Light. Bem, parece. Se interpretei corretamente, Isaías 27, 8. Neville diz: bem, eu não poderia responder, eu não sei. Vou pensar nisso para você e quando eu conseguir, eu te dou. Pergunta: no final do reinado do rei Salomão, quando eles começaram a dividir o reino, 10 tribos de Israel foram vendidas em cativeiro e uma outra tribo foi mencionada, mas não as 12. Você pode explicar um pouco disso? Resposta: não, há 12 tribos. Até hoje eles ainda estão tentando colocar a Inglaterra na tribo perdida de Israel. Não há tribo perdida se eu ler a Bíblia corretamente. Você chega ao final do Apocalipse e os 12 são nomeados pelo nome, e cada um é multiplicado por 12, elevando o total para 144.000. Aqueles que são salvos. Significando que todo homem é salvo. Pois chega ao mesmo valor numérico do nome Adão. Se eu soletrar Adão, que é o único grande homem do qual todos vêm, então Aleph é 1, Dalet é 4, e Mem é 40, e então 1 mais 4 mais 4 mais 0. Você pode adicionar quantos zeros quiser. Então, nesta grande imagem, é a salvação de todo o homem, então nada está perdido. Ele nos disse no livro de Isaías: ninguém está perdido em todo o meu santo monte. Então, não há tribo perdida, realmente. No padrão do quadro que se desenrola, ele escolheu a 4ª tribo, Judá, como uma porta pela qual ele começaria. Mas essa é a porta pela qual todos começariam, todos passariam por ela. Mesmo que no final seja apenas o padrão perfeito, como predeterminado.
Pergunta. E quanto às pessoas que levam a Bíblia literalmente? 144 mil, apenas alguns. Resposta. Bem, eu sei que sim, senhor, sem dúvida. Há muitas pessoas que pensam assim, 144 mil. Na verdade, minha campainha tocou há cerca de um ano. 2 simpáticas mocinhas estavam na frente com suas Bíblias, 3 estavam na calçada observando a reação, e então me perguntaram se eu gostaria de ser salvo. Elas tinham o poder de me salvar. Então elas me disseram apenas 144 mil. Mas eu soube instantaneamente a denominação que elas representam, o ismo que elas representam. Elas me deram uma pequena revista, então eu dei a ela uma moeda de 25 centavos, e ela disse: não, é só uma moeda de 10 centavos. Então ela pegou apenas uma moeda de 10 centavos, me devolveu 15 centavos, e então ela disse que gostaria de entrar e conversar comigo. Eu disse: não, eu não tenho tempo, você está interferindo agora com o adorável Martini. Isso foi um choque para ela, porque eles não fazem isso de jeito nenhum. Eles não fazem injeções de sangue, não querem martinis, não querem nada disso. Então eu disse a ela: bem, desculpe, mas eu já estou salva. Seus olhos se arregalaram assim e então ela começou com 144 mil. Eu disse: sabe, eu li aqui recentemente que uma multidão enorme veio ao Yankee Stadium e eles reivindicaram 250 mil pessoas. Agora, como você poderia colocar 250 mil pessoas, eu não sei. Claro que você poderia usar o campo inteiro, mas o lugar em si acomoda apenas 66 mil. Você poderia colocar 70 mil nas arquibancadas, mas você poderia, no próprio campo, possivelmente colocar um número restante para fazer 250 mil. E ela disse: sim, nós fizemos isso. Eu disse: bem, esse não é um número muito maior que 144 mil? É melhor você começar a salvar seus próprios companheiros. Sabe o que ela me disse? Você é mórmon ou algo assim? Bem, eu não respondi a ela. Por que discutir o ponto? Bem, ela pensou que, porque eu disse isso, eu devo ser mórmon ou algo assim. O que quer que a algo significasse, eu não sei. Mas eu digo, os 144 mil representam a humanidade, e essas são apenas vestimentas. Nós somos espírito, Deus é espírito, então não confunda o homem com a vestimenta que ele veste. Como Blake disse: oh, meu Satanás, tu és realmente apenas um idiota, e não consegues distinguir a vestimenta do homem. Boa noite.